CRAS, cumprir a carga horária em 2 dias e voltar correndo aqui para Campo Grande. Não dá. Não dá para ser uma relação de descompromisso, de desresponsabilização. Aí queima o filme, né? Aí nós ficamos mal na fita. Por quê? Porque efetivamente, né, nós não estamos dialogando com a necessidade das pessoas. Então, o momento é bom, e é com isso eu concluo, dizendo que eu sou otimista, porque vocês estão aqui. E nós temos disposição de conversar assim, sinceramente e claramente sobre nossas mazelas. Nós não precisamos colocar nada, nós somos uma categoria profissional que temos o vício de não gostar de jogar nada para debaixo do tapete. Pelo contrário, nós gostamos de tirar tudo que está no tapete e trazer e colocar as claras. E é porque nós somos essa categoria profissional, porque nós temos essa história, que é uma história, efetivamente, que nunca reconheceu a dimensão do sofrimento étnico e, portanto, não pode fazer uma contribuição para lidar com a dimensão do sofrimento daqueles que são vítimas de racismo. Nós somos uma categoria que não desenvolveu ainda uma sensibilidade para perceber a importância para os sujeitos de um conjunto de valores que estrutura a sua existência, e muitas vezes tratamos tudo isso como mera ignorância, falta de conhecimento. Somos etnocêntricos, sociocêntricos, temos ainda uma ordem de preconceito em relação às potencialidades desses sujeitos, os percebemos como negatividade, falta. Outro dia quase briguei com uma aluna, porque falando lá no caso eu trabalho com atenção domiciliar em saúde mental, eu disse, não, porque o problema é o problema do pai ausente. Aí eu fiz aquela, todos vocês sabem o que é pai ausente, eu não sei, desculpe, eu não sei o que é pai ausente. Como assim? De que você está falando? Eu não conheço esse conceito, pai ausente. Pai ausente é um conceito de quem acha que a família mononuclear burguesa é modelar e tudo que tiver diferente dela é errado. Pai ausente é quem acredita no mito de que o conflito edípico precisa de papai e mamãe dentro de casa, senão o sujeito não pode nem ser sujeito, fica errado. Fica errado para sempre na vida, porque não teve papai e mamãe. Quer dizer, essas mitologias psicológicas, essas mitologias que nos constituem são naturalizadas para nós. A ideia de que a família é defeituosa e errada, porque há uma mãe que tem 3 filhos de 3 pais diferentes, nenhum dos pais dá assistência. Sorry, desculpe se isso afeta a sensibilidade burguesa de vocês do ponto de vista da concepção de família. Mas esse é o arranjo que permite às pessoas efetivamente sobreviverem. E é assim, dessa forma que elas são produzidas como humanos na sociedade brasileira. E se nós quisermos saber delas, humildade, e nós vamos ter que escutá-las. Nós vamos ter que ter muita paciência para aprender com as nossas classes populares. Porque a nossa psicologia do trabalho, hoje eu falava para o Carlos, a nossa psicologia do trabalho sabe do trabalho alienado, sabe do trabalho dominado, sabe do trabalho nas organizações. Mas a nossa psicologia do trabalho não ensina, apesar de ensinar que o trabalho tem uma centralidade na vida das pessoas, não ensina os psicólogos a trabalhar com sentimentos de inferioridade, humilhação, vergonha daqueles que estão procurando emprego no Sistema Nacional de Informação. Não ensina a trabalhar com a economia solidária, quando pessoas, buscando superar as condições da economia, se organizam coletivamente para tentar produzir num projeto coletivo a sua subsistência. Não sabe sobre o trabalho informal. Deve ser porque trabalho informal, né, gente? Trabalho informal é divertimento puro, né? O cara leva todo dia a caixa com aquela tralha, né? Estou falando do camelô, leva aquela tralha todo dia, monta aquilo, desmonta aquilo, guarda, vai para casa. Mas aquilo não deve ser trabalho, porque a psicologia nunca estudou aquilo como processo de trabalho. A psicologia acha que não tem nada a aprender desse tipo de situação, né? Então, uma psicologia que queira dialogar com a sociedade brasileira tem que ter menos preconceito com nossa ralé, tem que olhar nossa ralé como sujeitos de direito e tem que assumir uma agenda avançada de pesquisa, de estudos, de compreensão. Para que a gente faça lá no CRAS, para que a gente faça com as crianças em programas de liberdade assistida, para que a gente faça no combate à violência sexual, para que a gente participe das lógicas da proteção da mulher na Lei Maria da Penha, na Delegacia da Mulher, mas que a gente participe com um olhar que não seja o nosso olhar preconceituoso, num preconceito que não é só da psicologia,
é uma soma da nossa condição de preconceito de classe com os nossos preconceitos destilados sobre a forma aí falsificada, disciplina, de ciência, de conhecimento psicológico. Tem muita coisa no conhecimento psicológico que não resiste a uma arguição mais severa do ponto de vista da realidade. E tudo que é sólido desmancha no ar. Então, o que não for capaz de se sustentar, nós devemos pôr abaixo, né? E construir uma psicologia que seja, de fato, capaz de dialogar com as necessidades da sociedade brasileira. Falei assim, enfaticamente, porque eu sou bem apaixonado, gosto disso, acho que tem jeito, acho que essa psicologia vai servir para muita coisa, mas estou aberto agora para, com muito carinho, receber as objeções, protestos, manifestações contrárias. Pode falar, não concordo com nada disso que você falou, acho que não é por aí, e eu vou receber com muito carinho, e nós vamos ter um diálogo aqui num nível certamente bastante proveitoso. Muito obrigado. Obrigado, muito generoso. Antes das perguntas, eu tenho aqui uma missão para dizer que tem um Fiesta verde, placa HRN 3759, que está atrapalhando muita gente. Já foi chamado guincho, tá? Bom, parabéns. É, um Fiesta verde. Como eu já ouvi de pacientes que diz assim, estamos cheios de borboleta no estômago, né? Vamos ver como é que são as borboletas. Está aberto, gente, as perguntas, por favor. Gente, foi tão grave assim? Boa noite. Meu nome é Keila. Obrigada, pelas suas palavras. Foram realmente muito entusiasmantes. Nós ali atrás, acho que foi tão esclarecedor que ficou todo mundo meio extasiada. Mas, como boa feminista que sou desde criancinha, apesar do avançar das horas, eu penso que seria importante você dizer um pouco que quando a gente fala de desigualdade social, a gente precisa fazer um recorte de gênero, né? Eu penso que quando a gente vai para o CRAS, e aí o foco, a centralidade está na família, a gente precisa também ter esse olhar na questão de gênero, raça e etnia, para poder dialogar com qualidade, na atuação da psicologia. Mas é o seguinte, pode fazer um grupo de perguntas, Não, vem lá atrás. É melhor, anda um pouco aqui, Boa noite, meu nome é Ednelson, sou psicólogo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um fato interessante que está ocorrendo hoje na mídia. Não sei se vem ao caso, mas eu acho interessante. É sobre o personagem do Lázaro Ramos, o fato dele fazer um papel de negro, rico e... Então, eu gostaria... Qual é a sua... as contribuições... Isso. Quais são as contribuições que a mídia, juntamente com a psicologia, pode estar favorecendo essa população, no caso aos afrodescendentes, e especificamente também outras populações que foram e são excluídas atualmente, os homossexuais, os obesos, os portadores de necessidades especiais. Eu acho muito interessante para a gente discutir isso também. Muito obrigado.
Boa noite. Eu adorei suas palavras. Assim, sou recém-formada. E uma das coisas que eu mais discuti agora na Uniderp é que não se fala em políticas. Assim, não se discute o que foi falado aqui hoje. A questão da desigualdade, qual é o nosso papel, o que nós temos que fazer. Simplesmente somos cumpridores de programa educacional. E isso, assim, eu fiquei 5 anos debatendo sobre isso na universidade. Aí, só que eu tenho uma objeção. Quando você disse que o recém-formado não pode ser psicoterapeuta, eu fiquei perguntando, me indagando. Tem que ter 3 anos, tal. Mas e nesses 3 anos, enquanto eu faço uma formação, eu vou fazer o quê? Então, assim, eu acho que cada um, aí enquanto papel, enquanto profissional, tem que ter, assim, consciência, tem que ter ética. Se eu tenho ética e eu estou buscando meu saber, por que eu não posso exercer a minha profissão? Só isso. Vou responder essas, depois a gente faz outra levada, pode ser? Senão acumula muito, são questões diferentes. Então, sobre a questão de gênero, raça e etnia, eu acho que eu me referi especificamente assim quando falei de desigualdade. Desigualdade tem gênero, tem raça e etnia. Mas a questão de gênero, mais especificamente, hoje também eu e o Carlos conversamos muito sobre isso, e esta é uma encomenda forte para as psicólogas. Foi dito que essa categoria tem 87% de mulheres, tá certo? Então vamos lá, 87% de mulheres. E essa categoria, com 87% de mulheres, tem uma visão de feminino absolutamente naturalizada. Eu digo que talvez uma visão de feminino absolutamente ingênua. Comparado com o quê? Quando eu pego as minhas companheiras da sociologia, da antropologia, da economia, de todos os lugares, elas jogam duro com o assunto, elas têm questões de revelação a produzir sobre os modos de equacionamento. Nesse tema específico, há que se refletir que o Brasil teve um modo de escravidão muito peculiar. Os portugueses os portugueses aprenderam lá na Península Ibérica, na sua convivência com os árabes, eles aprenderam uma forma específica de escravidão, que é a que vigorou no nosso país, que é a chamada escravidão moura, que é a escravidão com intimidade. Digamos que, diferentemente dos povos cristãos, que achavam e advogavam, foi uma polêmica muito grande, se os negros tinham alma ou não tinham alma. Durante muito tempo os negros não eram admitidos como animais com alma, condição que permitia que a igreja abonasse o processo de escravização, razão pela qual o Papa pediu perdão, né? O Maomé não. Maomé não tem esse olhar, até porque, né, o islamismo se desenvolveu muito no continente africano. Mas a escravidão para os árabes é uma escravidão onde o outro é íntegro. Então é uma escravidão que pressupõe um consenso. É mais ou menos assim, como se dissesse assim: olha, você é escravo, eu sou seu senhor. Eu não escolhi isso, nem você. Então convive tranquilo comigo que eu vou conviver. Você fica no seu papel, eu fico no meu, e nós podemos ser até amigos. Podemos ser bons amigos. Você aceita a sua condição, eu te respeito. Você aceita e eu te respeito. E assim nós vamos convivendo, nós vamos vivendo. É uma escravidão, um modo de escravidão que busca, é diferente do outro, que, por exemplo, anglo-saxão, puritano, que diz, não, é feio. Claro que existiu miscigenação nos Estados Unidos, mas ela é condenada como um ato feio, um ato errado. No Brasil não, né? Nós tivemos uma escravidão com intimidade, onde a mulher africana esteve colocada numa posição... que dó da herança na subjetividade de todas as mulheres brasileiras que vivem nos dias de hoje, o que elas herdaram do que foi imposto a essa condição de um modo de escravização muçulmana.
que é aquela que permite que o senhor a chicoteie de manhã, porque ela derramou café na roupa branca do senhor, e à noite, por pura picardia, mande chamá-la para a alcova para servi-lo sexualmente. Duro, né? Duro essa escravidão com proximidade. E a escravidão moura tem uma outra herança, que é a ideia da possibilidade da poligamia masculina. Então, eu estou contando isso para vocês só para tornar vocês, mulheres brasileiras, mais curiosas com o assunto, para dizer de onde é que vem os modelos de feminino que as mulheres brasileiras herdaram das suas ancestrais. Só para convocar vocês a uma reflexão sobre uma ancestralidade, sobre um modelo de feminino que comporta uma das formas machistas mais estúpidas e declaradas de todos os povos que a gente conhece. Eu vou dizer para vocês, vocês acham que é ruim a vida da mulher muçulmana com a burca, tendo que andar atrás do marido, com aquela supremacia? Eu digo para vocês, o machismo brasileiro é mais perverso do que aquela situação que declara as condições de desigualdade, né? E aqui é benzinho para cá, benzinho para lá, né? Tapas e beijos, né? E aí nós vamos construindo essa dimensão. Então, eu acho que a visão das psicólogas sobre as questões de gênero não é trabalhada, nunca foi trabalhada nas faculdades, não é assunto, não é problema, não é questão. Isso gera a produção de psicólogas bastante identificadas com a identidade feminina, que eu acho que é uma identidade tradicional e conservadora da mulher. Lamento dizer, mas é minha opinião, que a identidade feminina cultivada nos meios psicológicos, ela é bem antiga, bem tradicional. Agora, se vocês, mulheres psicólogas, fossem assim, apenas para o consumo doméstico dos seus respectivos companheiros, eu diria não faria muito mal. O problema é que vocês vão atender lá no CRAS e vão levar esse modelo para outras mulheres, e vão levar essa perspectiva do que é o feminino para a sociedade, quando atende uma mãe que traz uma criança com problema, quando fala que o pai é faltoso, o pai é ausente, tem a mãe ausente também, né? Quando atribui à mãe um lugar acrítico de um ser de doação amorosa, né? E um sujeito que tem que estar ali, enfim. Eu acho, estou querendo botar aí, provocar vocês, eu acho que o tema de gênero, neste recorte, né, das relações entre homens e mulheres, e todos os recortes que a companheira trouxe aí acerca do tema de classe e de etnia, que eu já tinha mencionado, ele é uma questão urgente para a psicologia. Fiquei muito feliz que o Conselho Federal lançou uma campanha Mulheres, Identidades. Parece que nós vamos movimentar esse caldeirão. E eu tenho uma grande esperança que a movimentação do caldeirão de gênero na psicologia seja mais transformadora do que todo esse discurso que eu faço sobre a ralé, a miséria e tal. Porque a hora que os sujeitos se colocam na condição de sujeitos políticos, percebendo as relações de dominação que lhes submetem, eles tendem a revolucionar suas próprias vidas e tendem a ser parceiro de todos os outros que estão lutando contra a dominação. Então, acho que as psicólogas, quando se atentarem para a questão de gênero, vão produzir uma transformação na profissão. Sobre a contribuição da psicologia, a psicologia demorou muito para reconhecer o racismo na sociedade brasileira, é uma coisa de 10 anos para cá. E eu posso te contar que recentemente eu participei, inclusive na comissão organizadora, do primeiro encontro nacional de psicólogos e psicólogas negros e negras e pesquisadores de relações raciais de qualquer cor. Então, essa para brincar, qualquer cor não está no nome do evento. Mas é para dizer que nós construímos um espaço muito interessante com cerca de 300 psicólogos e psicólogas jovens, negros, e que são capazes de descrever os processos, duros processos, sofridos processos da discriminação racial. Que para os que não são negros, sempre fala que o sujeito está complexado, que é da cabeça dele, né? A psicologia tem uma abordagem do tema étnico. Não, vamos ver, isso é um problema da sua forma de lidar com a sua condição. Nada, é com a pertença, é um tipo de... O Zé Moura chama de sofrimento, chama de humilhação social. Ele fala uma emoção que está vinculada à pertença a um grupo dominado. Então,
esse movimento de criar um espaço de reflexão de psicólogos negros e negros foi muito mal visto. Algumas pessoas torceram o nariz. Como? Vocês estão produzindo discriminação, por que não discute todo mundo? É porque a vida de todo mundo está muito confortável, todo mundo lê-se brancos ou que não são reconhecidos como negros na sociedade. Está muito confortável, desconfortável está a vida dos que são negros e são psicólogos. E os casos do sujeito chegar, tal como comentei aqui com vocês, do sujeito chegar no consultório, e a secretária, por acaso, ser mais clara do que a psicóloga, né? E o sujeito se dirigir para a secretária, para a psicóloga, dizendo assim, então, que hora que eu posso falar com a doutora? Né? Quer dizer assim, inverter por um sinal de discriminação. As